mas vocês são tão exigentes, né? Tão exigentes, por que que essa vistoria não pode ficar assim? Por que não? Porque nós temos toda uma parte operacional que nós fizemos fazer com que as coisas tenham que funcionar dentro da empresa. Antes, os funcionários que eu tinha dentro da minha empresa, por falta, talvez, até de consciência minha, vários funcionários faziam a mesma coisa e acabavam não fazendo nada, né? Então, cada um tem que ter a sua tarefa bem organizada para que essa situação dentro do gerenciamento, quer dizer, a parte operacional funcione e para que esse gerenciamento funcione como uma engrenagem, que uma coisa vai puxando a outra. Então, eu tive um inquilino também, eu afirmo para vocês que o inquilino entrou há uns dias atrás aí no imóvel e esse inquilino, ele fez lá a vistoria. Quando ele recebeu o laudo de vistoria de entrada dele, ele foi bem minucioso também, como nós fomos. E a gente gosta quando o inquilino é minucioso assim mesmo. Sabe por que eu digo que eu gosto? Porque a funcionária que está prestando serviço de vistoria lá para mim, que trabalha para mim, que ela é preparada para isso, pode ser que ela passou distraída e não viu tal situação. E é bom que o inquilino, porque o inquilino vai colocar lá no ladinho que aquilo lá não está fechando. Porque às vezes o inquilino entrou também, a parte hidráulica às vezes não está funcionando, porque não tem energia nem água ligada para a gente poder fazer uma vistoria completa. O que é que ele vai fazer? Ele vai colocar em funcionamento e aquilo vai começar a dar algum probleminhas, né, no dia a dia dele, e onde ele vai nos questionar, e como a gente dá um período X para ele devolver essa vistoria, ele vai constar lá na vistoria. Porque uma das nossas orientações, quando o inquilino entra no imóvel, é que ele coloque o imóvel e o uso, tudo que tiver de torneira, hidráulica, tudo, chuveiro, tudo, que ele coloque tudo, né, hidráulica, elétrica, que ele coloque tudo em prática, bote em uso para ele evidenciar lá na vistoria os problemas que vai ter naquele imóvel. E assim foi feito. E essa pessoa foi bem minuciosa e colocou, e levou para nós, né? Então, na medida que ele reclamou de algumas situações que tinha que ser feito, por que eu digo isso? Que já havia sido passado os profissionais lá dentro daquele imóvel e tinham executado o serviço. E o que é que nós fizemos? O que é que nós fizemos? Nós chamamos aqueles profissionais que fizeram aquele serviço para eles voltarem lá e fazer o serviço bem feito, colocar em uso, porque eles foram pagos para isso, né? Então, e na medida que a gente executou, a gente fez outro laudo de vistoria, na qual, onde ele assinou também, concordando com aquele laudo, onde tudo estava discriminado lá, de todas aquelas evidências que ele colocou naquela vistoria que havia sido feito por nós nessa vistoria de entrada. Então, na verdade, nós fizemos 2 vistorias praticamente, né? Então, nesse laudo de vistoria de entrada, não é que tinha problema em si no imóvel, né? Mas é que ele colocou em prática o uso deste imóvel conforme a nossa orientação, só que ele evidenciou que não estava funcionando corretamente, né? O exemplo disso foi um móvel, porque esse apartamento que a pessoa alugou era um imóvel com muitos móveis sob medida, e na verdade esse imóvel ninguém tinha usado ainda este imóvel, né? Então não colocou em uso. Então, na medida que ele foi colocar em uso, o exemplo disso foi uma gaveta. A gaveta trancou, né? E nós já havíamos chamado um marceneiro que tinha feito lá esses móveis. Então, como não colocou, ele disse que estava com problemas, né? Ele constou lá no laudo de vistoria, a gaveta está com problema. Mas qual é? Nós, como corretores, nós, nessa parte
da vistoria de imóvel, na locação de imóvel, nós temos que saber qual é o tipo de problema. Eu digo isso por quê? Porque lá quando ele desocupar, a gente não sabe quando é que ele vai desocupar. Qual é o tipo de problema? Porque daí ele vai ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele vai renovar de novo o contrato por mais 3 anos, ou então ele vai ficar em 5 anos nesse imóvel, mas daí quando ele desocupar lá, esse problema já virou um problemão, né? Aí ele vai dizer, não, mas lá na vistoria de entrada eu argumentei com vocês, dizendo, está aqui escrito, ó, que o imóvel estava com problema de dificuldade de arrumar a gaveta, de abrir e fechar. Então, o que nós fizemos? Para não ter esse conflito lá no futuro, quando ele desocupar o imóvel, o que nós fizemos? Não, nós temos que deixar essa vistoria intacta. Chamamos de novo o marceneiro foi lá, porque também essa gaveta podia ser por falta de uso. Por isso que, então, nós tivemos que corrigir esse tal do problema que ele argumentou. As informações na vistoria, ela tem que ficar muito clara, para que lá no futuro não exista problema nem para locador, nem para o locatário e muito menos para nós.